Nós brasileiros costumamos reclamar, e devo dizer com razão, da grande maioria de nossos políticos. Embora esse cenário tenha mudado um pouco nos últimos tempos, a corrupção ainda é generalizada e a má gestão parece ser uma norma irrevogável. Mas acredito que você não ficaria nada surpreso ao saber que políticos incompetentes e coniventes com o mal não são privilégio dessa nossa sofrida nação. Até mesmo as grandes democracias já tiveram a sua cota de incapazes alçados a grandes cargos públicos. Mas nesse vídeo de hoje, quero falar especialmente daquele que foi um dos grandes responsáveis por permitir a ascensão de Hitler e toda a desgraça que se sucedeu com isso. Estou falando de Neville Chamberlain, um homenzinho de voz mansa que era tão forte quanto uma gelatina. Chamberlain foi o primeiro-ministro do Reino Unido entre maio de 1937 e maio também de 1940, isto é, no exato período que antecede a Segunda Guerra. Também foi, durante a maior parte do seu governo e até mesmo antes disso, enquanto era ministro das Finanças, o homem mais influente e respeitado do poderoso Império Britânico. Se alguém tinha condições de mudar o rumo que a história tomou, certamente era Chamberlain. E o que se viu foi uma verdadeira catástrofe. Sei que muitos defendem-no, e alguns consideram com afinco que ele foi um grande gênio da estratégia, buscando postergar o confronto com Hitler enquanto colocava seu país numa situação melhor. Outros ainda veem nele um espírito que repudiava a guerra, um pacifista com enorme consciência moral. A realidade, é claro, não podia ser mais diferente. Para entendermos a situação, precisamos voltar para a década de 30. Já sabemos que o fim da Primeira Guerra, ao invés de trazer paz à Europa, fez subir ao poder governos autoritários, acima de tudo nas nações derrotadas. É nesse período que Hitler se torna o Führer, fazendo já sentir todo o seu discurso de ódio contra os judeus e suas pretensões expansionistas. E por mais estranho que hoje nos possa parecer, Winston Churchill, que odiava Hitler mais que qualquer outro político, era praticamente uma voz solitária contra o nazismo no parlamento britânico. O Reino Unido iniciou então uma campanha de desarmamento e de negociações com a Alemanha. A crença comum do Partido Conservador nessa época era de que, se a Grã-Bretanha se mostrasse amigável e desse a quantia de dinheiro suficiente, Hitler logo se contentaria e abandonaria o seu discurso. Assim, quando ele invadiu e anexou a Áustria, Chamberlain nada fez para impedi-lo. Pelo contrário, escreveu aos governantes austríacos dizendo que nenhuma ajuda lhe seria dada caso escolhessem a guerra. Essa atitude complacente com o expansionismo alemão foi justificada pelo fato de que ambos os povos possuíam a mesma cultura. Assim, Hitler poderia anexar a Áustria, que falava a língua alemã, que tinha uma cultura semelhante. Ele não ia muito além disso, ou iria. Como bem sabemos, as ambições do tirano alemão não pararam por aí. Logo em seguida, o Führer inicia sua campanha pela anexação das áreas de língua alemã da Tchecoslováquia. Ainda assim, a maioria dos políticos da Grã-Bretanha, assim como muitos da Europa, insistem em ver nisso algo natural. Se reúnem então os governos da Alemanha, da Itália, do Reino Unido, da França e da União Soviética, para que juntos possam decidir o destino da mísera Tchecoslováquia. Os tchecos chegaram a enviar representantes, mas foram deixados de lado a pedido de Hitler, e ficaram numa sala aguardando durante horas, sem que soubessem que seriam abandonados pelos seus próprios aliados. Ao fim, a Tchecoslováquia é humilhada com a conivência de Neville Chamberlain. Eles são obrigados a entregar a maior parte de suas armas e de suas terras férteis. Também pedem todos os distritos onde os alemães constituíam a maioria, mesmo que isso implique no desterro e no sofrimento de milhares de pessoas. Ao fim, em março de 1938, o Terceiro Reich engole mais uma porção de terra. Mas Neville retorna ao Reino Unido como herói. Para ele, esse acordo
mesmo que à custa de um povo, representará paz para o restante do continente. Em nenhum momento ele age como alguém com inteligência, que esteja se preparando para a guerra ou esperando sequer pelo pior. Ao contrário, Neville abandona o processo de rearmamento da Grã-Bretanha, enquanto a Alemanha, dona agora de mais terras, passa a se consolidar dia após dia como uma potência ameaçadora. Ao fim desse ano, ocorre a fatídica Kristallnacht, que faz a opinião pública se voltar finalmente contra os nazistas, depois que os judeus começaram a ser ostensivamente perseguidos. Se não bastasse, Hitler descumpre o acordo e anexa toda a Tchecoslováquia. Ainda assim, com fatos cada vez mais evidentes do que estava acontecendo, Chamberlain insiste em que a guerra não ocorrerá. Ele continua a protelar as defesas do país e, por motivos de birra, nega-se a incluir Churchill em seu gabinete. Entretanto, o ano de 1939 marca finalmente o fim de sua política falha e vazia. Adolf Hitler começa com as movimentações para invadir a Polônia, e o parlamento britânico passa a pressionar cada vez mais o primeiro-ministro. Por mais bizarro que pareça, às vésperas do conflito, ele ainda acreditava que poderia satisfazer a Alemanha caso permitisse que Hitler invadisse apenas a cidade de Gdansk. Não é o que acontece. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs atravessam a fronteira com a Polônia. Nas primeiras horas do amanhecer, o premier britânico recebe a notícia. O parlamento é então convocado, favorável à guerra. O país não pode continuar, afinal de contas, submisso. Mas, por mais medonho que possa parecer, Chamberlain protela por mais 2 dias a declaração de guerra e chega a afirmar que, se Hitler recuar, as coisas ainda podem se normalizar. No fim, no dia 3 de setembro, já derrotado por suas políticas tolas e inúteis, Neville Chamberlain conduz o Reino Unido, uma nação enfraquecida e desarmada, finalmente para o conflito. Ele certamente foi um dos políticos mais desastrosos do mundo, o que se torna ainda mais evidente quando contrastado com as características heróicas do seu sucessor. Alguns, como eu disse, podem ainda argumentar em favor de suas boas intenções, mas não podemos esquecer de que ele esteve disposto a sacrificar austríacos, tchecos, eslováquios, judeus e poloneses, tudo para sua própria glória e por uma mísera e provisória paz. Chamberlain morreu em 1940, humilhado e sem ver o fim da guerra. Um fato trágico, mas que é fruto de suas escolhas em favor da fraqueza e da inverdade. A nós, fica a lição. O caminho mais fácil pode nem sempre nos levar ao melhor lugar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhá-lo com seus amigos. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos e crescer cada vez mais. Um forte abraço, muito obrigado e fique com Deus!